Você está em um avião indo para uma importante convenção de astronomia, quando vê uma coisa enorme pela sua janela cobrindo todo o sol. Aí, cospe todo o café e todos na aeronave ficam olhando para fora em estado de choque. Você então percebe que a coisa tem anéis como os de Saturno. O voo deveria ir para o Japão, mas é forçado a pousar na Califórnia. Assim que pousa, você olha para o céu e vê algumas estruturas parecidas com planetas gigantes flutuando pelo céu. Todo mundo está tirando fotos e tentando descobrir o que está acontecendo. De repente, percebe-se uma enorme bola de fogo caindo perto do aeroporto. Todos lutam para ficar em segurança, e felizmente aquilo acaba indo parar no meio da pista sem ninguém por perto. A má notícia é que não há mais pista para pousos e decolagens. Todos se amontoam para ficar em segurança e mais objetos grandes aparecem no céu. Todas as comunicações pararam ou foram interrompidas, uma vez que esses grandes corpos destruíram todos os satélites. Alguns cientistas nas proximidades dizem que são os planetas do Sistema Solar ficando na mesma proximidade da nossa Lua. Mercúrio e Vênus parecem luas, mas Saturno está ocupando muito espaço no céu. Você diz para os cientistas que é um astrônomo. Eles o convidam para acompanhá-los em uma viagem até a Antártica para a estação de observação no Polo Sul. Todas as mentes são necessárias para ajudar a resolver esse mistério. Você entra em um navio com as coordenadas programadas para ir para o continente gelado. As ondas são extremamente fortes para um típico dia claro e de tempo bom. Depois de alguns dias, finalmente chega à costa do continente e tem que subir em uma moto de neve para percorrer todo o caminho até a estação Polo Sul Amundsen Scott. Aqui, junto com um grupo de cientistas, será possível descobrir o que está acontecendo. Você não estava preparado para as temperaturas congelantes, embora seja julho. Quando chega na estação, vê todos os seus colegas cientistas correndo com papeladas e deixando escapar coisas sobre planetas orbitando nossa atmosfera. Na sala de reuniões, a cientista-chefe explica o que está acontecendo. Um por um, os planetas estão se aproximando de nós até que estejam alinhados com a Lua. Mas ninguém ainda sabe por que e como. Vênus chegou primeiro, e agora Saturno está chegando. A Lua está a cerca de 385 mil quilômetros de distância da Terra e afeta as marés dos oceanos e mares com sua atração gravitacional. Como a água é menos densa que a Terra, podemos ver a mudança das marés. Portanto, as altas ocorrem quando o nosso planeta é puxado em direção à Lua. E como os outros estão se aproximando, a atração gravitacional está mudando drasticamente. Em algumas horas, Saturno estará na mesma distância que a Lua. Você se dirige ao grande telescópio e observa os planetas. Qualquer avião ou helicóptero não voará como deveria e não terá tecnologia de radar adequada como suporte. Você continua observando e percebe Marte se aproximando da Terra. E recebe notícias de que maremotos estão ocorrendo com muita frequência agora e que algumas nações e ilhas estão sendo devastadas. Ainda bem que elas foram evacuadas antes. Marte se aproxima, assim como Netuno, e é possível sentir a gravidade na Terra flutuar a cada passo que dá. Você relata suas descobertas para a cientista líder, e a única maneira de sobreviver é construir rapidamente bunkers distantes dos oceanos e mares que possam abrigar muita gente antes que os outros planetas cheguem perto. Uma equipe de engenheiros vem rápido e começa a trabalhar. Montes e montes de sobreviventes chegam e se acomodam nessas estruturas construídas praticamente da noite para o dia. A cada hora, mais planetas se aproximam. Marte e Netuno já se alocaram, assim como Mercúrio, Vênus e Saturno. Plutão e Urano agora são visíveis a olho nu e estão vindo em direção à Terra. A atração gravitacional está ficando completamente fora de controle. A neve no deserto da Antártica fica flutuando por vários segundos sempre que alguém caminha sobre ela. Você consegue pular muito mais alto. Agora é de noite, mas o céu não está tão escuro como de costume. Os planetas estão refletindo muito mais luz do Sol do que a nossa Lua. Ela quase não está visível agora. Observando mais, dá para ver cometas e meteoritos voando muito perto da nossa atmosfera. Alguns até estão caindo em Marte e Netuno. Todos conseguem ver isso daqui da Terra. Outros detritos espaciais também rumam para a nossa atmosfera. Mas há algo estranho. Os planetas orbitam Saturno. Você verifica seus cálculos e descobre que as posições dos planetas agora estão alinhadas com a órbita de Saturno. Isso porque ele tem a maior massa entre todos do Sistema Solar. Os anéis de Saturno são feitos de partículas de gelo, algumas do tamanho de um ônibus e outras minúsculas como seixos. Mas elas estão todas se chocando e interferindo com os outros planetas. Ninguém consegue sentir a mudança na órbita no início,
Mas depois você pode começar a perceber. Com isso, terremotos e vulcões estão prestes a acontecer. É por isso que todos, incluindo você, estão fazendo as malas e prontos para fugir. A Antártica tem dezenas de vulcões escondidos sob o gelo. Alguns são subterrâneos, enquanto outros estão bem no topo. A atração gravitacional de Saturno é muito mais forte do que a da Terra na Lua. Isso fará com que o núcleo interno terrestre reaja muito mais e dê início a esses terremotos e erupções vulcânicas. Todo mundo faz as malas muito rapidamente e se dirige aos helicópteros para voar para a África do Sul. Esses veículos foram projetados para fazer o percurso direto sem a necessidade de radares para guiá-los. Você chega ao país africano, que está praticamente coberto de água. O helicóptero o leva para mais perto do centro. E então você viaja para o deserto do Saara. A superfície plana sem nada ao redor será a melhor opção de segurança. Mas quando olha para o céu, vê outro planeta se aproximando. É Júpiter, o maior do nosso sistema solar. Se a Terra fosse do tamanho de uma uva, Júpiter seria do tamanho de uma bola de basquete. E ele está vindo rapidamente. Muitos dos outros planetas abrem caminho automaticamente para o gigante, incluindo Saturno. Você está na estrada em direção ao Saara, embora demore dias para chegar lá de carro. O céu fica escuro durante o dia, pois a maioria dos planetas está bloqueando o Sol. Para sua surpresa, ao finalmente chegar ao deserto do Saara com outros cientistas, vê que uma cidade inteira foi erguida em apenas um mês, desde o momento em que os planetas começaram a aparecer. Então, se instala em seu dormitório, mas ainda há muito trabalho a fazer. Alguns dias depois, Júpiter rompe a atmosfera e nos encobre completamente. Mas a Terra agora está girando em torno dele, e é muito mais rápido do que orbitar o Sol, já que Júpiter é menor. Porém, como Saturno também é grande, a Terra continua sendo jogada de uma órbita para outra, como duas pessoas jogando bola uma com a outra. Com isso, quem está aqui experimenta diferentes impulsos gravitacionais de tempos em tempos. As ondas continuam ficando mais fortes, e os vulcões estão entrando em erupção por toda parte. Como o núcleo terrestre está ficando mais quente, a temperatura no planeta também está mudando. E com a falta de luz solar na maior parte do tempo, grande parte da vida das plantas está tendo dificuldade para se manter em pé. As plantações são mais difíceis de cultivar com luz solar natural, então as pessoas estão recorrendo à iluminação artificial e estufas. As viagens aéreas e espaciais são impossíveis. A Estação Espacial Internacional está completamente arruinada, junto com os satélites que orbitam o espaço. É por isso que os telefones celulares e a internet não funcionam. A gravidade está ainda mais disfuncional do que nunca. 6 meses depois, a humanidade encontrou uma maneira de lidar com o novo normal. Mas as coisas estão sendo atualizadas constantemente. O número de horas em um dia mudou, assim como os dias que compõem uma semana. Isso costumava ser medido com as fases da Lua. Um mês costumava ser a Lua passando por todas as fases, de minguante a cheia, mas a da Terra desapareceu com os planetas desorganizados e desordenados. Deixa eu te contar uma história. Em um sistema estelar muito, muito distante, para ser preciso, a 2.600 anos-luz de distância, existe um exoplaneta chamado Kepler 1658b. É um gigante gasoso que se assemelha ao nosso Júpiter. Mas o que o diferencia de Júpiter é que esse pobre planeta está condenado. Ele está girando em direção à sua estrela-mãe, o que eventualmente terminará em uma colisão explosiva. Sabe o mais interessante? Os astrônomos teriam permanecido totalmente ignorantes desse fato se não fosse por uma pequena pista. Foi uma mudança realmente minúscula na órbita do planeta que não teria sido notada se os astrônomos não tivessem comparado mais de uma década de dados recebidos por diferentes telescópios. Mais precisamente, os cientistas têm observado a passagem do exo-Júpiter entre nosso planeta e sua estrela-mãe uma vez a cada 2 semanas nos últimos 13 anos. E eles notaram que a órbita do planeta está ficando cada vez menor. Todos os anos, Kepler 1658b precisa de 131 milissegundos a menos para completar uma volta em torno de sua estrela. Se essa tendência continuar, o planeta deverá colidir com sua estrela em 2,5 milhões de anos. Mesmo antes dessa descoberta, modelos de computador previam que alguns planetas poderiam chegar ao fim colidindo com suas estrelas. Mas esta é a primeira vez que os astrônomos têm alguma prova real de tal resultado, medindo mudanças quase imperceptíveis na órbita de um planeta.
Eles agora sabem com certeza o que acontece quando um planeta vai colidir com sua estrela, mesmo que provavelmente não estejamos por perto para testemunhar isso. Mas deixa eu te contar um pouco mais sobre o planeta condenado. Ele foi descoberto pelo agora aposentado telescópio espacial Kepler da NASA, lançado em 2009, cuja missão era encontrar planetas orbitando outras estrelas, também conhecidos como exoplanetas. E o primeiro exoplaneta que o telescópio detectou foi o gigante gasoso de que falamos, mas os astrônomos levaram cerca de uma década para confirmar que esse objeto espacial era de fato um exoplaneta. Este mundo é como uma versão mais densa de Júpiter. Quero dizer, pegue 6 Júpiteres, enrole-os em uma bola cerca de 1,1 vez mais larga e pronto! O planeta está travado em relação à sua estrela-mãe, o que significa que ele faz uma volta completa toda vez que termina uma volta ao redor da estrela. Como resultado, o mesmo lado do gigante gasoso está sempre voltado para a estrela. É o que acontece com a Lua. Nosso satélite natural está travado em direção à Terra. É por isso que vemos apenas metade de sua superfície. Agora, o que está fazendo o exojúpiter ser puxado para sua estrela? O mesmo processo que está empurrando a Lua para longe da Terra. Quando uma Lua orbita um planeta ou um planeta orbita uma estrela, suas forças de gravidade interagem e puxam a massa do outro. É isso que causa as marés na Terra. Esse puxão libera um pouco de energia. Pode fazer um objeto acelerar e desacelerar. No primeiro caso, um corpo espacial se moverá mais alto. No segundo, ele começará a se mover para baixo. E é exatamente isso que está acontecendo com o gigante gasoso. Sua estrela-mãe tem 1,5 vezes a massa do Sol. Portanto, não é de admirar que suas forças de maré estejam diminuindo gradualmente o movimento do planeta, fazendo-o cair para dentro. Isso tudo soa meio trágico, mas essa colisão potencial não é nem de longe a coisa mais estranha que está acontecendo no espaço. Vejamos outras. Por exemplo, Betelgeuse, uma gigante vermelha na constelação de Órion, começou a escurecer em 2019. Isso confundiu os astrônomos. Naquela época, a estrela já havia inchado em proporções enormes. Se fosse para substituir o nosso Sol, sua superfície externa se espalharia muito além da órbita de Júpiter. E então, Betelgeuse ficou mais escura no outono de 2019. Esse processo continuou até fevereiro de 2020. As mudanças podiam ser vistas a olho nu. Não é de admirar, o brilho da estrela caiu 2/3. Naquela época, os astrônomos tinham certeza de que Betelgeuse estava prestes a explodir em uma supernova. Eles continuaram a observar a estrela, mas inesperadamente ela voltou ao seu brilho normal. Graças ao telescópio espacial Hubble, os cientistas descobriram que a estrela havia ejetado parte de seu material, e isso bloqueou parcialmente sua luz. Que tal exoplanetas de algodão doce? Eles são planetas particulares fora do nosso sistema solar. Também chamados de superpuffs, eles têm a densidade mais baixa já descoberta. Isso lhes dá uma aparência arejada e fofa. Mas apesar de parecerem um mais popular parque de diversões, esses planetas são enormes. Pensando bem, os cientistas frequentemente descobrem coisas estranhas no espaço. Alguns parecem bolhas borradas, mas há um tipo dessas bolhas que não se parece com nenhum outro corpo espacial conhecido. Os Odd Radio Circles são visíveis apenas em radiotelescópios. Eles podem ser restos de supernovas. Mas alguns astrônomos chegam a afirmar que eles podem ser as gargantas de buracos de minhoca, túneis hipotéticos entre dois pontos muito distantes no espaço. A missão Juno notou algo estranho na atmosfera superior de Júpiter. O fenômeno incomum eram sprites azuis e elfos girando acima da superfície do planeta. São dois tipos de flashes de luz brilhantes que aparecem por curtos períodos de tempo, meros milissegundos. Eles se estendem para cima e para baixo em direção à superfície do planeta. Na Terra, tais flashes geralmente acontecem no auge de 96 km acima de grandes tempestades. Planetas interestelares não orbitam suas estrelas, talvez porque eles não tenham nenhuma. Esses corpos espaciais flutuantes viajam pelo universo e podem acabar em qualquer lugar. São muito difíceis de encontrar. Planetas interestelares produzem apenas emissões fracas, mas não faz muito tempo que os astrônomos avistaram o menor planeta interestelar da Via Láctea. É menor que a Terra, mas um pouco maior que Marte. Rajadas rápidas de rádio são rajadas de ondas de rádio incrivelmente brilhantes. Elas acumulam tanta energia quanto o nosso Sol produz em dias, mas duram meros milissegundos. A maioria dessas rajadas rápidas de rádio vem de muito, muito além da Via Láctea. Mas recentemente os astrônomos detectaram algumas originárias de nossa galáxia, e a fonte é um magnetar a apenas 30 mil anos-luz de distância do nosso planeta.
Se existir, a massa nuclear é o material mais forte de todo o universo. Formada a partir das sobras de estrelas extintas, essa substância é espremida em emaranhados de material semelhantes a espaguetes. Ela pode quebrar, mas apenas se você aplicar 10 bilhões de vezes a pressão necessária para quebrar o aço. Não muito tempo atrás, os cientistas descobriram que uma das estrelas mais massivas da vizinhança havia acabado de desaparecer. Era uma estrela a 75 milhões de anos-luz da Terra. Normalmente estaria muito longe para os astrônomos verem claramente as estrelas, a menos que sejam enormes. E a estrela de que falamos era enorme. Estava brilhando 2,5 milhões de vezes mais que o Sol. Os astrônomos viram essa estrela pela última vez em 2011. Eles decidiram examiná-la mais de perto vários anos depois, mas já era tarde demais. A estrela tinha desaparecido. Essas estrelas massivas geralmente se apagam em supernovas extremamente brilhantes, mas os astrônomos não notaram nada disso neste caso. Há uma teoria de que a estrela entrou em colapso em um buraco negro sem desencadear uma supernova primeiro. Isso ocorre entre estrelas que se aproximam do fim de suas vidas, mas muito, muito raramente. Existem buracos negros, e pode haver mini buracos negros, mesmo que sua existência ainda não tenha sido comprovada. Ao contrário de seus irmãos massivos, os mini buracos negros hipotéticos podem ser realmente minúsculos, não maiores que um átomo. Sua massa pode variar, mas apenas uma coisa minúscula pode ter a massa de 1000 sedãs. Uma teoria afirma que toneladas de microburacos negros poderiam ter sido criados logo após o Big Bang e o início do universo. Alguns cientistas chegam a dizer que alguns mini buracos negros passam pelo nosso planeta todos os dias. A mais de 7.000 anos-luz da Terra está a nebulosa da Águia, um jovem aglomerado de estrelas com apenas 5,5 milhões de anos. O telescópio espacial Hubble conseguiu tirar uma imagem de várias silhuetas escuras perto do centro da nebulosa. Esses são os chamados pilares da criação, uma região ativa de formação de estrelas. Não é super legal? Aristóteles disse uma vez que o ouro era água solidificada no solo e misturada com os raios do sol. Outros tinham certeza de que era feito com a ajuda da pedra filosofal. Quando os antigos incas viram o metal pela primeira vez, decidiram que aquela coisa caindo do céu eram lágrimas de uma criatura mítica. Mas sua verdadeira origem parece muito mais épica. Vamos a um passado muito distante, a um tempo em que não havia pessoas nem animais. Nem os dinossauros existiam ainda. Uma época em que as formas de vida mais simples estavam apenas sendo constituídas. Nosso planeta parecia um enorme caldeirão de elementos químicos. Havia vulcões em erupção, terremotos e relâmpagos o tempo todo. Foi há cerca de 3,9 bilhões de anos. Durante este período, enormes asteroides voaram pelo nosso sistema solar. Eles caíram em Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. É possível que também tenham ido parar na Lua e deixado grandes crateras nela. Houve um verdadeiro apocalipse em nosso planeta, mas felizmente ninguém sentiu porque ainda não havia vida. Junto com a destruição, os asteroides trouxeram metais. Mas estes existiam antes disso? Claro, o núcleo terrestre é composto principalmente de elementos como o ferro. A partir daí, se espalham para a crosta terrestre, se misturam com o magma, entram em contato com o oxigênio e se combinam com outras substâncias. Mas como entraram no núcleo? Átomos simples de hidrogênio e hélio se fundiram e formaram elementos mais pesados dentro de estrelas gigantes. Então, as supernovas explodiram e originaram grandes nuvens de poeira e gás que atingiram nossa galáxia e começaram a girar em torno do Sol. Com o tempo, essa poeira e os restos de estrelas resultaram em planetas, incluindo o nosso. Os metais que estão nas entranhas da Terra são difíceis de obter. E não teríamos a tecnologia atual se não fosse aquela chuva de meteoros que os deixou na nossa superfície. Existem duas teorias. A primeira sugere que poderosas explosões de supernovas longe do nosso universo formaram muitos metais da tabela periódica. Durante a explosão, a fusão nuclear começou e criou átomos de ouro. Então a onda de choque jogou esses pedaços quentes em direções diferentes. Eles voaram por um longo tempo, esfriaram no espaço frio e chegaram ao nosso sistema solar. A outra teoria diz que o ouro e outros metais surgiram por causa da fusão de duas estrelas de nêutrons, que são gigantes poderosas muitas vezes menores em tamanho que o Sol, mas diversas vezes mais pesadas. São objetos com tremenda força gravitacional e densidade. A colisão formou uma intensa explosão de raios gama de radiação que pôde sintetizar ouro.
Em 2017, os astrofísicos observaram a colisão de duas estrelas de nêutrons pela primeira vez. Eles encontraram vestígios de metais pesados, incluindo ouro, usando detectores de ondas gravitacionais. Portanto, essa teoria parece a mais provável. E se formos ainda mais longe? De onde surgiram as estrelas? Nuvens de poeira e gás estão espalhadas por todo o universo. Elas se misturam, combinam em uma massa e crescem como uma bola de neve. Então se espremem e formam uma força gravitacional. Quando todo o material colapsa, passa a esquentar. E então essa onda de energia dá vida a uma estrela. Alguns físicos entendem que algumas delas, durante sua vida, podem produzir a maioria dos elementos da tabela periódica. Se essa teoria for verdadeira, então nosso corpo também consiste em estrelas. Podemos fazer parte de uma gigantesca supernova que explodiu há bilhões de anos no outro extremo do universo. Mais de 50 anos se passaram desde o surgimento dessa teoria, mas ninguém aprovou ou refutou. Ok, vamos voltar ao ouro. Um dos maiores depósitos do mundo está no sul da África. Os cientistas acreditam que o metal precioso apareceu lá há mais de 2 bilhões de anos, após a queda de um meteorito gigante, e têm certeza de que está escondido nos oceanos. De 10 a 20 milhões de toneladas dele podem estar debaixo d'água, mas não como grandes pedras, e sim minúsculas partículas dissolvidas em líquido. A extração é muito cara. Agora vamos descobrir como o ouro é retirado e transformado em joias. A princípio é encontrado em depósitos, grandes extensões de terra ou rocha dentro das quais está escondido. Os trabalhadores usam picaretas, pás e máquinas para extrair pedaços brilhantes, que em seguida são dissolvidos em um ácido especial que separa o metal dos sólidos. Depois, outras substâncias são removidas dele por fusão ou com flora gasosa. Após esse processo, o ouro é verificado quanto à pureza. 99,9% é a referência. Pronto, agora está pronto para uso, seja como uma joia ou parte de um dispositivo eletrônico. Os metais mais raros da Terra também vieram das estrelas. Estou falando de ródio e irídio, que são várias vezes mais caros que o ouro, não por causa de sua beleza, mas por seu valor prático. Por exemplo, ambos podem transformar gases nocivos em inofensivos, e 90% da demanda deles recai sobre o mercado das montadoras de veículos, principalmente na fabricação de catalisadores automotivos. Eles são necessários para limpar gases nocivos. Quando as substâncias tóxicas produzidas durante a combustão do combustível entram em contato com esses metais preciosos, se transformam em suas formas mais seguras. Uma microcamada de ródio e irídio é aplicada nas paredes do cilindro do catalisador. Ouro, platina, ródio e irídio são os metais mais caros. Mas e os mais duráveis? É um pouco complicado determinar um vencedor porque a força de cada um depende de 4 critérios. Primeiro, resistência à tração, que é a capacidade de resistir ao rasgo. Por exemplo, a massa de modelar tem baixa resistência à tração porque pode ser esticada facilmente em diferentes direções. Entre os metais, o tungstênio é talvez o menos elástico. Outro critério é a resistência à compressão. E aqui, o cromo é um dos mais fortes. O terceiro é a resistência ao escoamento. Para testar isso, é necessário fazer uma haste ou viga de qualquer metal e tentar dobrá-la e quebrá-la. Aquele que mostra maior resistência tem um alto nível, e o titânio é muito bom nesse aspecto. E o último critério é a resistência ao impacto, que mostra o quão forte é o elemento quando é derrubado ou atingido. Aqui é o ferro que mostra um bom resultado. Cada metal tem seus próprios pontos fortes e fracos. O cromo, por exemplo, tem uma alta resistência à compressão, mas fica fraco se você tentar esticá-lo. Portanto, as pessoas fazem ligas metálicas para combinar seus pontos fortes. Ok, aprendemos sobre os metais mais raros e caros. E os outros elementos? Qual é a substância mais rara do mundo? Conheça o ástato. Existem cerca de 25 gramas dele encontrados em todo o mundo. A taxa de seu decaimento é igual à velocidade de sua formação. Portanto, sua quantidade na natureza não muda. Ele foi descoberto no fim do século XIX, mas ainda agora, depois de tantos anos, sabemos pouco sobre esse elemento. Em 1869, o criador da tabela periódica, Dmitri Mendeleev, soube que havia uma certa substância numerada 85 no grupo dos halogênios. Este conjunto de não-metais inclui substâncias como flúor, cloro, bromo e iodo. Portanto, o ástato é considerado o mais pesado de todos os halogênios conhecidos e o mais semelhante aos metais. Tem um baixo ponto de fusão e conduz mal o calor e a eletricidade. É quebradiço na forma sólida e possui uma cor escura. Ainda hoje, os cientistas não conhecem todas as suas propriedades. É quase impossível encontrá-lo na natureza, mas os químicos aprenderam a sintetizá-lo artificialmente.
Não se sabe ainda como usar esse elemento porque ele é muito radioativo, mas em alguns laboratórios foram realizados experimentos usando o ástato para tratar doenças da tireoide.